E aí, galera, vamos dar continuidade aqui nos vídeos. E agora a gente vai fazer aqui, né? Eu vou explicar para vocês aqui a questão de sequências numéricas, ok? E para que eu vou explicar isso? Para a gente ver, né, a definição do número E, porque aquele número de Euler lá, que a gente sempre vê quando a gente está estudando as funções exponenciais, né? Eu já até iniciei com vocês lá o conceito de derivada e já passei. E você estava perguntando o que era esse E, que eu falei para vocês que era aproximadamente 2,71, ok? Como que a gente obtém esse número, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de obter esse número também, ok? Então eu vou definir para vocês uma sequência primeiro, beleza? E depois eu vou falar desse número E aí, beleza? Então, ó, o que seria uma sequência, né? É só para... Vou dar a definição de sequência só para a gente estudar um pouco esse número E aí, tá bom? Número de Euler. Então considere isso aqui, ó. Uma sequência, né, de números reais. O que significa isso, né? Uma sequência é uma função, né? É uma relação que você tem que pega valores naturais e leva em valores reais, beleza? Então o domínio é N, certo? E as imagens vão ser R, tranquilo? É claro que, né, muitas das vezes a gente coloca, né, adiciona o zero também, certo? No N, fazendo a inclusão, mas só pra gente, né, definir, por exemplo, uma sequência, tranquilo? É claro que zero não é natural, né? Mas a gente inclui o zero para fazer para definir a sequência também, beleza? Então, ó, uma sequência, por exemplo, então considere aqui uma sequência AN de forma que seja 2 elevado a N. Então você vai ter o A0, A1, A2, A3, A4 e assim vai, beleza? Então, ó, quem que seria seu A0, né? Se você definisse a sua sequência como 2 elevado a N. Então, AN 2 elevado a N. Então, A0, basta você pegar o 0 e substituir, né? Então, ficaria 2 elevado a 0 dá 1. Aí, A1, né? 2 elevado a 1 dá 2. A2, né? 2 elevado a 2 dá 4 e assim vai. Então, A3, 2 ao cubo e assim vai. Então, tem outro exemplo aqui de sequência, né? Então, você tem outra sequência aqui, AN, né? 3 elevado a N menos 1, certo? Então, 5N mais 3, AN, né? 1 mais 1 sobre N. Depois a N também, 1 sobre N mais 3 elevado a N. E assim vai. Aí você tem essa aqui que eu coloquei por último, que é 1 mais 1 sobre N elevado a N, tá vendo? Isso aqui, certo? É o que a gente vai ver depois, né? Que a gente vai olhar para o limite de uma sequência, né? E a gente vai ver depois que isso aqui, quando você for substituir, você vai ver que isso aqui vai para um número de Euler, que vai dar aproximadamente lá, né? 2,71. Beleza? Então isso aqui é um exemplo de sequência, tranquilo? Se você quiser também, você pode pegar esses termos aqui e somar, beleza? O que significa isso, né? Se você pegar cada um desses termos e somar, por exemplo, né? Vou apagar aqui, ó. E dar um exemplo, por exemplo, se você pegar uma sequência e somar, beleza? Então, se eu pego para você assim, ó, uma sequência, né? Como sendo, ó, AN igual a N, por exemplo, né? Então, o que significa isso? Quem é A1, quem é A0, né? Então, você vai ter ó, A0, 0, depois, né? A1, 1 e depois, né? A2 é igual a 2, A3 igual a 3 e assim vai, beleza? Agora, e se você pegar todos esses termos aqui e somar, o que vai dar pra gente, né? Então, se eu pego aí, por exemplo, ó, vou pegar todos esses termos e somar, então vai ficar, ó, 1, 0, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E assim vai. Eu vou somar todos esses caras, ó. Todos esses N's aí. O que eu vou obter? Certo? Eu vou obter o que a gente chama de SN. O que é esse SN, né? É o que a gente chama de a soma de todos esses termos. Se você for encontrar, né? Então a soma de todos esses termos a gente chama de SN. Então eu vou chamar de SN, certo? O somatório de todos esses termos, ou seja, ó, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até N. Ok? Então a gente vai ter isso. Só abrindo um parênteses aqui rapidinho. Onde que a gente vê isso, né? Onde que a gente viu mais isso? Quando vocês estudaram lá, ó, PA e PG, né? Vocês estudaram sequências, né? Uma PA, que é uma progressão aritmética, né? Que você tem lá todos os termos, A1, A2, A3. Aí você encontra o AN como sendo, né? Acho que é A1 mais N menos 1 que multiplica a razão, né?
Então você tem lá uma sequência. Aí você tem o somatório de todos aqueles termos também, certo? Então você tinha o somatório de todos aqueles termos. Então se você observar, ó, o que a gente pode fazer? Nós podemos escrever esse somatório todo. É claro que para vocês, né, que são meus alunos, nós não vamos precisar fazer isso, certo? Nós não vamos precisar ficar fazendo essas somas nem nada. Nós vamos só aplicar lá o número de Euler lá, beleza? Pra gente resolver, né? Quando você tiver funções exponenciais, logarítmicas, ok? A gente vai precisar para isso, tá? Mas não precisa se preocupar, tá? Isso aqui é só para complementar mais ainda, né? A nossa explicação, beleza? Então, ó, se você olhar, né? Como eu tenho, ó, n, então minha soma vai até n. Agora, e se eu pegar um termo aqui, ó, antes? Suponha que eu pegue um termo aí antes, ó. Então, eu vou pegar um m menor ou igual que n, tá bom? Beleza? Então, eu vou pegar um m menor ou igual que n. Então, eu vou ter um somatório lá, uma soma, né? Assim, ó. 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais não sei quem, m, mais não sei quem, n, tá vendo? Então, você pode ter isso, beleza? A partir desse m aqui, ó, certo? A partir desse m aqui, você pode pegar também mais termos e somar, se você quiser. Aí, o que a gente pode fazer, né? Eu posso escrever esse Sm, esse somatório, da seguinte forma, ó, a partir do meu m, ó. Posso escrever assim, ó, somatório, né, de K igual a M até N de AK. Lembrando que nós não vamos ficar aplicando isso não, tá? Só tô dando a definição para vocês, mas lá nos exercícios nós não vamos ficar aplicando isso aqui não. Pelo menos agora não, tá bom? Então, ó, o que acontece, ó? Então, se eu for pegar, se K for igual a 1, se K for igual a M, né, aqui... Então eu vou pegar os termos a partir de m, tá vendo? Então o que significa isso? Ó? Se K for um m, depois eu vou pegar o próximo, que é quem? M mais 1, M mais 2, M mais 3, certo? É como se eu estivesse somando aqui, ó, por exemplo, se m for 10. Então até o 10 aqui, então eu vou pegar, ó, 10, né? Então eu vou, a partir do 10 que eu vou começar a somar. Então A10, A11, A12, A13, A14, A15 e assim vai. Ou seja... vai ser do meu m mais 1, mais 2, mais 3, certo? E assim vai, beleza? Não tô querendo complicar nada, tá bom? Só tô dando uma explicação simples e breve, beleza? Então você pode escrever esse somatório como sendo assim, ó. AM, né? Mais 1, ou seja, primeiro termo, claro, que é o AM, né? Então, AM, certo? Mais AM mais 1, ou seja... é como se fosse o A10, A11, A12, A13 e assim vai, certo? E seria até seu último termo, que seria o AN, né? Ou seja, que seria seu AN, ó. Seu AN, de fato, para essa sequência, se você quiser, seria justamente o N, tá bom? Então, não é para complicar, tá bom? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, né? Do que seria esse somatório. Então, um exemplo, certo? Vou pegar o somatório de K igual a 2 até 5, tá? De K igual a 2 até 5. Aí eu vou pegar assim, ó, de AK. Então, o que seria isso, ó? Então, eu vou pegar, ó, A2, tá vendo? Mais A3, mais A4, mais A5. Ou seja, eu tenho que somar até 5, né? Então, acabou. Tá vendo que meu somatório, ó? Meu somatório, ele vai até o 5. Ele vai até o 5, tá vendo? Então ele vai até o 5. Então só vou somar A2, A3, A4 e A5. Pronto. Porque começa do 2. Beleza? Então você pode ter isso. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou pegar outra sequência, ó. Um outro exemplo, ó. Somatório, né? Vou pegar até 5 também. Então, ó. De K igual a 1, né? De K ao quadrado, tá vendo? Como que vai ficar, ó? Então como que vai ficar isso aí, ó? Eu vou ter, ó. Se K for 1, como isso aqui é um símbolo de somatório. Então, se K for igual a 1, então eu vou pegar, ó, 1 ao quadrado, mais, porque isso aqui é o quadrado, mais, por causa desse somatório, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Tá vendo? Então, isso aqui pra gente, ó, é o somatório de todos esses termos ao quadrado. Beleza? Então, é a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui, tá vendo? A2 mais A3 mais A4 mais A5. Beleza?
Também eu posso fazer assim, ó. É claro que eu não estou interessado ainda nesse resultado aqui da soma. Mas se você quiser fazer, pode fazer, ó. 1 mais 4, mais 9, mais 16, mais 25. Isso aqui depois nós vamos ver uma relação geral para isso aí. Tá bom? Então você pode fazer isso se você quiser. Beleza? Então, ó. Isso aqui, né, é claro que por enquanto não vamos fazer, mas eu vou deixar para depois. Aí eu posso fazer assim também. Outro exemplo, ó. O somatório, né, de K igual a 1, certo? Até 4. De K, por exemplo, só K. Então vai ficar, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Porque eu vou até 4 no meu somatório, tá vendo? O K vai de 1 até 4. Então isso aqui me indica isso. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Beleza? Então eu posso ter isso. Tranquilo? Então aqui, expliquei o que é uma sequência. Então, deu o exemplo de uma sequência. Depois eu fui e falei assim, ó. E se eu pegar essa sequência e somar? Certo? Então, quando eu pego a minha sequência e somar, eu vou ter meu SN. Certo? Que é o somatório, né, de todos os termos que eu tenho. De todos os meus termos da minha sequência. Depois, é claro, se a gente for lá pra frente, dependendo do que a gente for estudar, nós vamos ver que isso aqui vai ser uma série. Certo? Que nada mais é do que o somatório de os termos de uma sequência. Beleza? Então isso depois a gente vai ver que é uma série. Beleza? Então eu posso ter isso aqui, exemplos de somatório, tá vendo? Pegando todos os termos da minha sequência e somando. Aí o que acontece, ó? Pra gente ver, né, o termo geral do meu somatório, né, da minha soma, por exemplo, termo geral, quando eu for somar tudo, como que ficaria o termo geral? Certo? O termo geral da minha soma, vocês podem até achar, ah, mas isso é um absurdo, não dá isso. É claro que para meus alunos, mais uma vez falando, nós não vamos precisar disso, tá? Nós não vamos precisar disso, mas só estou dando uma explicação a mais, certo? Para vocês e não custa nada, tá bom? Então, como que ficaria se eu quisesse encontrar, por exemplo, né, o termo geral de uma sequência, né? Termo geral de uma sequência, então ficaria assim, ó. Primeiro exemplo, né? Então eu vou ter assim, ó, SN é igual, né? Vou pegar um exemplo aqui. O somatório de K igual a 1, acho que até N, né? Até N, de 1 sobre K, por exemplo. Então, vou ver quem é essa sequência para mim. Beleza? Vamos ver, ó. Vamos começar, né? Quem é meu S1? Quem é meu S1, por exemplo, né? Significa que N é igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Vou somar K igual a 1 e vai até 1, tá vendo? De 1 sobre K. Beleza? Então, ó, eu só tenho um termo, então vai ser o quê? 1. 1 sobre 1 que dá 1. Tranquilo? E meu S2? S2 é igual, ó. Então eu vou somar K, certo? Até 2, né? Então vou começar do 1 e vou até o 2, ó. Porque eu tenho S2 no lugar de N aqui, né? Aqui, ó, no lugar de N, eu tô colocando 2, que é meu S2. Então vai ficar como? De 1 sobre K, né? Isso é igual a quanto, ó? Eu vou ter K igual a 1, então vai ficar 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. Por quê, ó? Quando K for 1, eu substituo, tá aqui. Mais, quando K for 2, mais meio. Ok? Então isso aqui dá 1 mais meio, que dá quanto? 1 mais meio dá 1,5, né? Então 3 meios. Beleza? Agora, e se eu quiser um S3, ó? S3 é igual. Somatório de K igual a 1 até 3. De 1 sobre K. Beleza? Então, como que ficaria, certo? Como que ficaria meu somatório, ou seja, meu SN, meu S3 aqui no caso, ó. Então, ficaria, eu vou somar isso aqui até o 3. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Beleza? Então, se você quiser achar o resultado, né? Claro, você pode achar. Então, ficaria como? 1 mais meio dá quanto, né? Dá 3,5, ó. Dá 3,5 mais 1/3. Quanto que ficaria isso aqui, né? Então, você pode aplicar aí soma de fração, se você quiser, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mas dividido por esse vezes esse, né? Então, vai ficar esse vezes esse dá 6, esse vezes esse 2 e esse vezes esse aqui dá 9. Então, ficaria 11 sextos. Beleza? Então, 11 sobre 6. Beleza? Aqui dá 9, aqui dá 2, então deu 11 sobre 6. Beleza?
Então, isso aqui é meu S3. Se eu quiser me encontrar meu S4, pronto, você vai fazendo. É claro que eu defini a minha sequência, ó, né? A minha soma, né? Dos termos de 1 sobre K. Tá vendo que minha sequência está sendo 1 sobre K? Então, se eu pegar todos esses termos e somar, né? Se eu pegar todos esses termos e somar, eu vou ter isso. Beleza? Então, lembrando que não é para complicar isso aqui para vocês, tá bom? Só estou explicando. Beleza? Vou pegar outro termo aqui, ó. Considera a sequência, né? Geral SN. Aí nós vamos ver se a soma de todos os termos, né? De fato é isso. Então, se você tiver uma sequência, né? Uma soma dos termos, né? Uma SN igual, né? O somatório de... Quanto que está aqui? De A elevado a K, certo? Para K igual a 1 até N. Beleza? É claro que esse A aqui, ele é diferente de 0 e diferente de 1. Porque se for 0 não faz sentido, né? A é diferente de 0 e A é diferente de 1. Tá bom? Porque não faz sentido pra gente. Beleza? Então o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar esses termos aqui, certo? E a gente vai ter que o termo geral, certo? O termo geral, quem é meu termo geral? É o final, ou seja, tá vendo que nós estamos encontrando isso aqui, ó? 11 sobre 6? Quem vai ser meu termo final? Meu SN. Então, se você olhar, isso aqui nada mais é do que isso aqui, ó. É claro que eu não estou aplicando todas as provas, não vou provar isso aqui para vocês, tá? Só estou dando uma breve explicação para vocês verem depois. A questão para ficar mais claro, né? Do número de Euler, para a gente chegar lá, beleza? Então, isso aqui seria, ó, 1 menos, né? A elevado a N mais 1, dividido, né? Por 1 menos A. 1 menos A. Aí, ó, deixa eu falar para vocês. Aí você fala, mas como que vai dar isso mesmo, Farley? Como que você... Por exemplo, vamos pegar aí, ó, o S1. Se você observar, né? Vamos ver quem é S1. Pode jogar lá e aqui, só para você tirar a prova. Beleza? Quem seria S1? Certo? Então, o S1, se você quiser, é claro, o S1 seria o quê? Para N igual a 1. Certo? Quem que seria, né, para N igual a 1? Então, se N for 1, certo? Se N for 1, tô falando de N, tá? Não tô falando de A, não. Se N for 1, quanto que daria isso aqui pra gente? Então, vamos lá, ó. S1. Quanto que daria essa soma, né? Então, se N for 1, nós teríamos que dar quanto? Só A, certo? Então, só A pra gente daria quanto, ó? Então, ficaria, né? 1 menos A elevado a 1 mais 1, ok? Dividido por 1 menos A. Isso aqui é 1 menos A ao quadrado, dividido por 1 menos A. Tá vendo? Ó? Diferença de 2 quadrados, se você tiver. Então, diferença de 2 quadrados, eu posso aplicar, ó, 1 menos A, que multiplica 1 mais A, dividido por 1 menos A. Então, isso aqui vai embora. Sobrou quem pra gente? Ó? 1 mais A. Tá vendo? Por quê? Ó? Lembrando que, né? Acho que aqui, ó, deixa eu só corrigir aqui, né? Aqui é de 0, ó. K igual a 0, ó. Não é K igual a 1, não. Só corrigindo, tá? Então, aqui, ó, começando do 0. Então, se você for olhar, ó, se o termo geral pra gente, né, o S1, então o S1 deu 1 menos A, se você for olhar lá, ó, né, S1, se você for olhar lá, também S1 é o quê? É o somatório, né, de K igual a 0 até 1. Então, vai ficar o quê, ó? A elevado a 0 mais A elevado a 1. Isso aqui é 1 mais A. Ou seja, é a mesma coisa que a gente encontrou. Beleza? Ou mais A aqui, né? Então, é a mesma coisa que a gente encontrou. Beleza? Então, você tem aqui, ó, o somatório, né? Quando eu tiver, né? Claro que não é para confundir, beleza? Não é para confundir. Então, ó, se você tiver, né? Uma soma, né? Não vou chamar de série agora, não. Uma soma de termos, né? De A elevado a K, como que ficaria o termo geral? O final lá, né? O termo geral da sua soma. Beleza? Então ficaria isso aqui, ó. Então basta você pegar isso aqui, que é o quê? 1 menos A elevado a N mais 1 dividido por 1 menos A. Se você também quiser descobrir quem for, né? O seu A2, seu S2, seu S3, tá bom? Dos números que você tiver, então... Deixa
quantos números você quiser, né? Somatório de todos esses termos, basta aplicar isso aqui. Beleza? Pronto, então agora dá pra gente ir pro limite. Então eu vou falar o limite de uma sequência. Só vou explicar rapidão o limite de uma sequência, né? Então, limite de uma sequência, então, aí para ficar claro pra gente, beleza? Lembrando que se você for meu aluno lá, não precisa preocupar que isso aqui nós não vamos cobrar na prova não, tá bom? Isso aqui é para acrescentar para vocês, se vocês tiverem curiosidade, beleza? Então você pode fazer assim, ó. Considere a n, certo? Igual a 1 sobre n, por exemplo, né? Então eu vou fazer o limite de AN com n indo para infinito. Olha aqui, ó, n indo para infinito. Então quem que seria o limite quando n vai para infinito? Ó? De 1 sobre n, quando n cresce, né? Para onde que vai isso aqui? Quando n cresce, né? Para onde que iria isso aqui? Então a gente já viu os limites lá, ó. Limite de 1 sobre x quando x vai para infinito. Isso aqui vai para onde? Zero. Então isso aqui também vai para zero. Se n está crescendo muito, então essa sequência aqui está indo para zero. Beleza? Do mesmo jeito, se eu tiver assim, ó, limite de 2n mais 3 dividido por n mais 1, quando n vai para infinito. Isso aqui vai para onde? O que a gente faz quando você tem um limite, né, com n indo para infinito? Você divide em cima e embaixo pelo termo, né, de maior grau. Então o termo de maior grau é esse aqui. Então eu vou dividir por n em cima e embaixo. Ó. Limite de 2n mais 3 sobre n dividido n mais 1 sobre n. Quando n cresce. Estou colocando x, mas vai quando n cresce. Beleza? Então isso aqui vai para onde? Ó? Limite 2n posso separar, né? 2n sobre n mais 3 sobre n. Dividido por n sobre n mais 1 sobre n. E isso é igual, aqui quando n cresce, né? E isso é igual, ó, ao limite de 2 mais 3 sobre n dividido por 1 mais 1 sobre n. Aí, ó, a gente tem para onde que vai esse limite aqui, ó? Então esse limite aqui vai para zero, isso aqui vai para zero quando o x cresce, né? Então sobrou quem pra gente? Aqui quando o n cresce. Então sobrou quem pra gente? 2 sobre 1. Isso aqui vai para 2. Então esse limite aqui dessa sequência, ó, o limite dessa sequência, isso aqui vai para 2. Se você tiver dúvida, vai pegando o n aí. N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Para onde que vai essa sequência? Certo? Porque você pode fazer assim, ó. Como a n é igual a 2n mais 3 sobre n mais 1, por exemplo, quem é a 1? Ou a 0, né? Se você quiser. Quem é a 0, né? É igual a 2 vezes 0, certo? Mais 3 dividido por 0 mais 1. Isso aqui dá 3, né? Quando n for 1, quanto que dá isso, né? 2 vezes 1 mais 3 dividido por 2. Quanto que dá? 5 sobre 2, que dá 2,5, tá vendo? Depois, ó, A2. Quanto que é A2, né? Então, quanto que é A2? Então, quanto que seria A2, né? Então, A2 seria 2 vezes 2 mais 3 dividido por 2 mais 1. Isso aqui dá 7, certo? Aqui dá 7, dividido, né, por 3. Então você pode ver aí, ó, você pegar 7 dividido por 3, vai dar quanto, né? Vai dar 2,333333, né? Você pode confirmar aí, ó, 7, né? Sobre 3 vai dar 2, 6, aí 1, resto 1. 0, dá 3, 3, 3, 3 e assim vai. Então dá 2,3, né? Aí essa barrinha que repete, então 2,333. Beleza? Tá vendo que tá diminuindo, ó? Tá vendo que tá diminuindo? Então isso aí, de fato, vai aproximar de 2, ó. Você pode observar, o A3 é igual a 2 vezes 3 mais 3 dividido por 3 mais 1. E isso é igual, né? 6 dá 9, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, dividido por 4. E 9 dividido por 4 dá 2,25. Então, 2,25. Pronto. Tá vendo que tá diminuindo? Então nós vamos aproximar mais ainda de quem? Então você pode pegar o A4 aí, ó, se você quiser. 2 vezes 4 mais 3 dividido por 4 mais 1. Certo? Isso aqui vai dar quanto, né? 8 dá 11 dividido por 5. Ok? Isso aqui vai dar quanto, né? 5,2, né?
Então dá, 2,2, né? 2,2. Beleza? Então, 2,2. Beleza? Então, tá vendo que está diminuindo? Então significa que se isso aqui, né? Ou seja, se n cresce, então se você for colocar lá, ó, A1000, por exemplo, né? Quem é seu A1000? Vai ser justamente 2 vezes 1000 mais 3 dividido por 1000 é 1000 mais 1. Você pode jogar na calculadora aí. Isso aqui vai estar muito próximo de 2. Beleza? Então vai estar próximo de 2. Então, isso aqui foi a nossa aula de hoje. Só para ter aí, né? Para eu continuar com as explicações e clarear um pouco para vocês o que seria uma sequência. Então, não era para ser uma aula chata, tá bom? É mais para agregar aí para vocês, tá bom? E também para a gente ver o número de Euler, né? E aqui eu já expliquei a sequência, então nosso próximo vídeo, para não ficar comprido, eu já vou falar de o número de Euler, beleza? Então, muito obrigado aí, espero que o vídeo de hoje não tenha ficado muito chato, tá? Se vocês não entenderam, me mandam uma pergunta, fala o que é isso que você está explicando, tá bom? É claro que isso aqui eu não vou cobrar em prova nem nada, é só para agregar mais ainda no conhecimento de vocês, tá bom? E também para eu dar sequência na referência que eu estou seguindo, beleza? Muito obrigado aí, espero que vocês tenham pelo menos não gostado muito, mas pelo menos não desgostado, entendeu? Então, boa noite aí.